Brasília, Distrito Federal, Brasil. Que espaço é esse? Quais são as pessoas que aqui vivem, trabalham, realizam ou não seus projetos de vida? Do Cerrado Goiano, a capital da modernidade. Do interior de Goiás, a capital política do Brasil. Um espaço, uma cidade, um lugar. A capital da esperança de ontem e das contradições de hoje. Um projeto moderno de cidade que intensificou as migrações interregionais. Principalmente nordestinos, que vieram em busca do sonho da nova capital. As migrações continuam e os sonhos também. Sem os caminhões, sem as roupas simples da construção civil, são outros homens e mulheres, todos em busca do mesmo sonho de vida. O sonho se rendeu a protestos, movimentos e reivindicações. O poder distancia o sonho da realidade. E a cidade não consegue mais absorver os trabalhadores da nova capital. Espaços periféricos surgem para abrigar aqueles que construíram Brasília. E as cidades satélites, em poucas décadas, se transformaram na rede. Para entendermos melhor essa situação, chamaremos o repórter geográfico Kaique Peixoto, diretamente de Valparaíso de Goiás. Estamos aqui na cidade de Valparaíso e viemos para entrevistar alguns moradores. Com vocês, Valdenice. Valdenice, o que te trouxe aqui para Valparaíso? Eu vim da Bahia, eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe separou do meu pai, veio para cá caçar melhor. Sua mãe veio para Valparaíso e por que você permaneceu? Agora você trabalha de quê? Não, eu estou desempregada no momento. Eu trabalhava em Brasília, mas ficava muito longe para mim, direto para lá. Então eu saí do serviço, estou desempregada agora. Você passava mais tempo no caminho do que no seu local de trabalho? Mas no caminho, então era muito longe. Então, Valparaíso servia mais assim como uma cidade dormitório. Você ia apenas para dormir. Isso. Você já pensou de comprar uma casa, um lote, alguma coisa em Brasília? Sim, eu já pensei, mas as coisas são muito caras. Solo urbano, o preço dos imóveis está muito acima sua renda? Sim, demais. E qual a sua perspectiva de vida aqui? Você quer continuar aqui em Valparaíso? E o que você acha do desenvolvimento da cidade? Aí tem hora que eu penso em ir embora, de voltar para a Bahia, porque aqui é muito violento. Obrigado, Valdenice, pela sua contribuição. Agora vamos falar com outro morador com uma realidade diferente. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome Agora é estou Valdir. aqui com o senhor Valdir. E qual foi o motivo que te trouxe aqui para Valparaíso? Bom, o motivo foi que meu pai veio trabalhar na construção de Brasília, né? E depois que ele faleceu, né, eu tive que mudar aqui para o Valparaíso porque as condições de Brasília para mim estavam ruins, né? Eu não estava conseguindo manter minha família. Qual o seu trabalho aqui na cidade? Bom, aqui na cidade eu trabalho com segurança, né, em festas, nas boates aí. Só que aqui, por ser uma cidade muito violenta, né, eu tenho um medo, porque tenho família, né, e assim, eu tenho um desejo de voltar para minha terra, né, para o Nordeste. Então assim, tenho medo de um dia eu não poder voltar por causa da violência aqui mesmo. Obrigado pela sua contribuição. Agora vamos voltar para o estúdio com a... Estamos também com o repórter geográfico Rafael França, que traz informações da cidade de Abadiânia de Goiás. Os municípios de Abadiânia e Alexânia possuem um papel importante na integração de Brasília com o entorno goiano. Os moradores da cidade reclamam com a falta da estrutura de lazer, educação e saúde. Qual é o seu nome? Olá, Fábio. Você é morador aqui da cidade ou você migrou-se para cá? Na verdade eu sou de Correntina, na Bahia, e estou aqui há 8 anos já na cidade de Abadiânia. Mas você só mora aqui ou trabalha aqui também?
eu resido aqui na cidade de Abadiânia e trabalho na profissão de garçom, né, em Brasília. Como você se locomove? É por meio de transporte coletivo que eu chego até Brasília e retorno aqui para a cidade de Abadiânia. Mas você fica estadia lá em Brasília ou você fica aqui mesmo? Na verdade, eu vou para lá durante a semana e retorno para cá aos finais de semana. Beleza. Entrevistamos mais um morador aqui de Abadiânia e obrigado. O direito à cidade depende da racionalidade ou não do capital. Isso conduz às contradições e desigualdades socioespaciais, como a professora Flávia explica. A mais eficiente. É uma racionalidade que dá a dominação completa a uma sociedade. Então, lembrem-se disso, porque a paisagem aqui construída, Ele está piscando. da setorização, das funcionalidades. E eu e a professora Alete víamos ali no caminho, conversando sobre isso, o Marcelo falou um pouco, sobre o direito da cidade. Vocês viram que quando nós entramos em Brasília, a paisagem ela muda drasticamente, contrastando quando nós estávamos aí em Alexânia, Valparaíso, que a gente passou um pouco assim. Então é uma outra visão. E aqui você tem a impressão de, como o Marcelo destacou bem, apesar de ser algo produzido pelo homem, não se tem um uso exacerbado dessa cidade pelo homem. Parece que as pessoas que estão aqui, elas não estão para usufruir desse espaço, mas para serem, olha aí o outro vendo, mas para serem o quê? Para serem mão de obra nesse lugar, e não para usufruir. Então o Lefebvre vai falar exatamente que a cidade ela é construída a partir dessa racionalidade que serve ao capital e que o homem não vive plenamente essa cidade, ele não usufrui dos seus espaços, porque para ele uma cidade para ser usufruída, e aí essa é uma percepção que nós concordamos, ela tem que ser o quê? Vivenciada pelos sujeitos, pelo cotidiano. Então a praça, os parques dessa cidade, elas têm que ser usufruídos não por parte e por determinadas classes sociais, mas por toda a cidade. E quando há esses espaços racionais que vão separar o lazer, o trabalho, a moradia, ele também produz no homem, ele não permite que haja por parte desse sujeito, habitante dessa cidade, um usufruto dela. E aí ele vai contrastar a questão da propriedade com a apropriação. E nesse sentido, o citadino ele não se apropria da cidade como deveria. Por isso que não é mais um lugar da libertação, mas virou uma prisão, né? Como defende lá o Marcelo Lopes de Souza em certo livro. Além disso, então, para vocês pensarem um pouco de como essas ideologias vão influenciar a ciência como um todo, inclusive a ciência geográfica, vocês lembrem-se disso. Brasília é a representação desse momento de dominação dessa ideologia do racionalismo, da funcionalidade, da praticidade, do pragmatismo e de como o homem intervém no meio que não era um nada, né, Marcelo? Uma tábula rasa é a partir da qual o homem constrói algo que vai permitir aí uma transformação. A perspectiva da riqueza depende da mobilidade social, com os fixos e os fluxos. Aí nessa perspectiva, cada dia que passa a riqueza ela exige uma mobilidade maior, não é verdade? Hoje, como é que é? Era 3G, agora é 4G, daqui a pouco haja G, né? Por que isso? Porque na realidade, tudo isso tem a ver com os fluxos necessários para o capital poder circular. Quanto mais ele circula, com mais eficiência, com menos resistência. O que é resistência? A resistência é a redução do lucro líquido, né? Uma rodovia ineficiente, uma ferrovia ineficiente. O que vai acontecer? Ela vai estabelecer uma resistência no processo de distribuição das mercadorias. Tudo bem? Por que hoje nós vivemos uma grande discussão? A logística. A logística a logística é um conceito sabe da onde, meu povo? A gente viu isso, Pedro, do exército, na verdade, das grandes guerras. A logística saiu do vocabulário militar e aterrizou nos telejornais, na fala do boteco. A logística. O que é a logística? A logística tem a ver com o armazenamento, o transbordo, a distribuição.
todo um aparato que vai garantir a mobilidade necessária e reduzir a resistência no processo de quê? De reprodução do capital. Brasília, o que foi Brasília? Brasília foi uma cidade construída no centro do país para tornar as distâncias do país menos desigual. Por isso que você vai ter as rodovias radiais, as longitudinais, as transversais e as de ligação. Tudo bem? Você não pode fazer uma rodovia pela rodovia, você tem que ter todo um conjunto de possibilidades na organização do sistema rodoviário para que isso venha a reduzir a resistência no processo de promoção da distribuição da mercadoria. A cada dia que passa, hoje, o problema da produção é menos relevante, o da distribuição é o mais relevante, a distribuição. E o Brasil é uma merda nesse negócio de distribuição, porque nada aqui funciona. Então tudo aqui é muito caro, muito demorado e pouco eficiente. Né? A mobilidade é impensável, assim, nada funciona. Aí nisso do Brasília tinha que ser um símbolo. Nós vamos passar na ponte ali, a gente ia passar na ponte, aí quando nós passarmos na ponte, vocês vão ver. Olha só o trabalho ideológico, a ponte já ganhou prêmios, a ponte estaiada. Você vê essa ponte vindo do Bandeirante, tá certo? A 060. Da onde a gente veio. Você vê essa ponte na 020. Você vê essa ponte de outros lugares. Você está preso no trânsito, um trânsito que não anda. Aí de longe você vê aquela obra da arquitetura e da engenharia que representa a mobilidade. Aí você pensa, nosso homem é tão fantástico, mas aquela ponte que representa a mobilidade, você contempla ele imobilizado no trânsito. Está vendo a contradição? Porque a ponte, ela representa a mobilidade. Aqui em Goiás tem um grande exemplo. Em Pires do Rio, a ferrovia, ela demorou 8 anos para chegar até Pires do Rio. Que esses 8 anos foi a demora para construir a ponte de Pires do Rio. Como é que é o nome dela? A ponte de Pires do Rio? Epitácio Pessoa. Tudo bem? Demorou 8 anos para você construir a ponte. Nesses 8 anos, a ponta da linha era ouvidor, entendeu? Quando a ponte é construída, o porto vai embora, porque a ferrovia é muito mais eficiente, o custo é muito menor. Então, tudo que nós fazemos assim, o sistema capitalista, o grande esforço dele é o quê? Trabalhar para reduzir a resistência nas operações de distribuição da mercadoria feita, uma mercadoria que é feita a partir do trabalho do homem e o valor da mercadoria é estabelecido e garantido pela mais-valia. Lembra da mais-valia, né? Qual a concepção de logística na gestão do espaço urbano? Você vai à gestão desse município, foi perto do TI aqui. Aí a Larissa é a prefeita. Olha só, a secretária de Finanças, dinheirinho. Imagina você estabelecer um processo de gestão do território numa cidade como essa, que além de ser dispersa, tem enclaves com densidade populacional considerável, grandes vazios e outras áreas com ocupação esparsa. Olha só, gente. Olha só. Como é que você pode pensar na oferta de serviço e equipamento público numa cidade com uma característica de espacialização dessa? Imagina só, o Rafael ganhar uma casa de um projeto habitacional qualquer. Minha casa, minha vida. Lá. Pro Rafael sair de lá e chegar no eixo aqui, Meu emprego, minha ele vai gastar 1 hora. Do eixo do emprego aqui, do eixo daqui até o emprego dele, 1h20, se ele conseguir. Se for para Brasília no horário de pico, não dá conta. Vocês viram a quantidade de lotação que tem aqui? Lotação, por quê? Não, passando. Olha só. Tira foto. Tira foto da lotação. Vai cair Gente, pensa só na quantidade de habitantes que existem aqui, difusamente situados. Dimensiona quantos ônibus de transporte coletivo vocês veem aqui. Nenhum. É uma relação que inviabiliza qualquer possibilidade de acesso ao emprego, efetivamente. Então, por exemplo,
Aí você cria projetos habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que vai estabelecer uma relação de distanciamento do sujeito dos serviços públicos que ele necessita para ter acesso ao trabalho. Imagina um enclave que está sendo criado em lugares como esse, por exemplo. Né? A mais de 50 quilômetros de Brasília. Quê? Mais de 50 quilômetros de Brasília. E mais do que isso, porque, por exemplo, além da distância física, a ausência de serviços que garantam que as pessoas vão chegar no seu local de trabalho na hora prevista no contrato que foi assinado. Não é verdade? A CLT estabelece 8 horas de serviço por dia, de trabalho por dia, não é verdade? Como é que você vai conseguir isso? Olha só, como é que pode? Olha, tá vendo? Mesmo assim, que ele só fica percurso no trabalho. No trabalho. Então, o que você tem, né? Como é que você vai pegar uma realidade do município como esse, que não tem cadastro imobiliário atualizado, que a planta de valores que referencia o ITU é desatualizada, para vocês fomentar a especulação? Como é que você vai estabelecer aqui serviços e equipamentos públicos? O planejamento urbano não é capaz de suprir as lacunas espaciais e sociais que a própria dinâmica socioespacial produz de forma planejada ou induzida.